Primeiramente, gostaria muito de agradecer o Tiago, uma pessoa que eu conheço desde a época que eu comecei a estudar bioética, nos encontros, né, nos eventos que a gente participava de bioética, dos congressos de bioética da saúde pública. O Tiago, ele é professor do programa de pós-graduação em bioética e de vários cursos de licenciatura, de vários, eu não tenho certeza, mas certeza das ciências biológicas, né, na PUC do Paraná. Biomédico de formação, fez especialização, mestrado e doutorado em bioética lá na UNB, na Universidade de Brasília, com concentração principalmente em saúde pública. Além disso, o Tiago também fez pós-doutorado na UNB, participa da rede latino-americana e caribenha de educação em bioética, também assessora a rede latino-americana e bioética latino-americana e do Caribe de bioética, faz parte de vários grupos de pesquisa, né, e tem experiência em ética em pesquisa, tendo sido já vice-coordenador do Comitê de Ética, já também de ética no uso de animais. Então, o Tiago ele tem uma larga trajetória e uma publicação já extensa, né, principalmente no campo da bioética e saúde global. Eu vou até compartilhar aqui no bate-papo já o link para o artigo que quem faz a disciplina, né, já teve a oportunidade de ler, Bioética Global na Perspectiva da Bioética Crítica, que vai fundamentar principalmente as nossas conversas de hoje, né? E hoje a gente tem, então, a primeira aula pública da nossa disciplina de Bioética Crítica Social com o tema da bioética global, né, numa perspectiva crítica, e nada mais justo de convidar alguém que é do campo, alguém que tem uma trajetória bastante grande na bioética global, né? E esse artigo, por exemplo, ele vai abordar o conceito dentro da bioética global a partir de três autores principais, seja o Potter, né, em que faz 50 anos, neste ano, que é publicado o livro Bioética Ponte para um Futuro, também o Engelhardt, que já esteve aqui conosco num ciclo de bioética da nossa regional de Santa Catarina, da Sociedade Brasileira de Bioética, faleceu recentemente, né, uma perspectiva mais liberal, o Engelhardt, e também a versão principialista de Bouchan e Childrens. E a partir dessa análise desses autores, né, de suas potencialidades, mas também das suas deficiências, das suas insuficiências, propõe o que vem a chamar de bioética crítica, que é inclusive o nome que leva à disciplina, né, nossa aqui, para pensar todos esses problemas de bioética, de temas globais, a partir de uma perspectiva histórica e que tem a ver com a região sul do planeta, a região sul global, marcada, né, pela marginalidade e pela não centralidade nas discussões. Então, Tiago, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado, né? E para nós é uma honra muito grande ter você como na abertura das nossas aulas aqui da Bioética Crítica Social. Bom, novamente, eu que agradeço, professora Marta Verde, professor Fernando, ao programa, parabenizo o programa pela iniciativa de oferecer uma disciplina aberta, né, pública, uma disciplina sobre bioética a partir de uma perspectiva crítica. Para mim é uma grande honra e uma alegria estar neste momento inaugural. Desejo que vocês tenham aí algumas semanas de trabalho muito frutífera. E sei que vocês terão a participação da Dora Porto, creio que na próxima semana, daqui a algumas semanas, ela, não sei se ela está presente, ela disse que tentaria assistir minha aula aqui hoje, tentarei assistir a dela também. Então, acaba que esse é um espaço muito interessante de encontros também. Eu espero que a gente tenha algum momento depois para trocar ideias, conversar, porque é assim que nós avançamos no próprio desenvolvimento reflexivo sobre as nossas produções, sobre as necessidades de atualizações. Então, a troca é o ponto assim, crucial de qualquer produção bioética, né? Então, o Fernando fez uma excelente síntese da proposta da bioética crítica enquanto uma chave de leitura, enquanto um referencial teórico para analisar
questões envolvendo a saúde global, mas não só a saúde, as questões globais, as questões geopolíticas, as questões planetárias, tendo como base alguns referenciais que vão caracterizar, então, esta chave como crítica. Eu vou compartilhar aqui alguns slides para facilitar a apresentação. Vocês estão vendo? Eu não, sim. Sim. Já está. Ok, já está, né? Então, agradeço a todas as pessoas que estão aqui também, as estudantes, os estudantes. Sem vocês, nada disso tem sentido. Espero que eles estimulem a seguir pensando sobre bioética e, sobretudo, desenvolvendo uma abordagem crítica, né? Então, começo minha reflexão justamente problematizando esta palavra que está na própria disciplina, na denominação da disciplina, que está na denominação da abordagem teórica, que, junto ao meu orientador do doutorado, Cláudio Lourenço, é sempre importante destacar, né, tudo que eu venho apresentar aqui é uma produção conjunta que vem não só com o Cláudio Lourenço, mas também vem muito em diálogo com pessoas do campo, inclusive o próprio Fernando. O Fernando, além de um amigo, ele é um companheiro de trabalho, de produções. Tem aqui influências de Ivone Garrafa, tem influências de Dora Porto, tem influências de Fermin Roland Pichon, enfim, tem influências desta comunidade de bioeticistas latino-americanos que vem problematizando, a partir de diferentes referenciais, mas com o mesmo projeto ético-político de base, né, os conflitos éticos que permeiam aí a nossa vida como um todo, individual e coletivamente. Mas o que nós queremos dizer, então, quando denominamos bioética como bioética crítica? Primeiro, então, entender o que estamos entendendo como crítica, né? No âmbito da filosofia, no âmbito das discussões epistemológicas sobre a ciência, e especialmente nas ciências sociais, a crítica, o pensamento crítico, está associado, na perspectiva eurocêntrica, com duas principais vertentes, uma perspectiva kantiana e uma perspectiva marxista. Então, na perspectiva kantiana do pensamento crítico, o que se está colocando em questionamento é os próprios limites da razão, os próprios limites da racionalidade. Então, Kant, ele vem buscar, com uma abordagem muito inovadora para a época, indicar, verificar os limites, tanto de uma perspectiva empírica, que dominava a parte da ciência, da nascedora ciência moderna, quanto também os limites das abordagens analíticas, do próprio pensamento, né? Então, esta é quando nós falamos em crítica nesta perspectiva, estamos falando de uma abordagem endógena da ciência que está, ou da filosofia, ou da razão, da racionalidade, que está investigando seus próprios limites. Uma outra via crítica do pensamento moderno é a perspectiva marxista, que vai colocar em xeque, que vai problematizar, que vai criticar as relações sociais, sobretudo, né, que sustentam os modos de produção alienados nas sociedades capitalistas, por meio do enfrentamento, da construção e do enfrentamento, do enfrentamento e da construção de condições subjetivas, teóricas, né, de valores e da própria praxis que se relaciona com as condições objetivas que sustentam, então, essas relações de produção. Então, a crítica no pensamento marxista, na tradição marxista como um todo, está comprometida com a transformação da realidade, com a transformação da sociedade em vistas à superação do próprio capitalismo, da própria sociedade capitalista, né? Então, há este compromisso político,
como ponto de partida e ponto de chegada da perspectiva crítica na tradição marxista. E é nesta tradição que vai se desenvolver na Alemanha, em Frankfurt, uma escola, uma vertente das ciências sociais, denominada como teoria crítica, em que os autores vão pegar a problematização sobre a praxis como núcleo da própria produção intelectual e vão aplicar este movimento crítico em diversos âmbitos do pensamento. Então, tem Benjamin, que vai aplicar esta abordagem crítica comprometida com a transformação dessas condições subjetivas e objetivas a partir de uma mirada mais focada nas artes. Horkheimer, que é o autor que nós utilizamos com mais ênfase, vai aportar os próprios limites e o papel da ciência, especificamente da ciência moderna, na manutenção ou na superação dessas condições subjetivas e objetivas, que mantém esse modo de produção alienado, entre outros, né? Marquise, e depois, em um segundo momento, um pouco mais à frente, Adorno, e depois, em uma terceira geração, Habermas, e em uma quarta geração, se é que podemos falar assim, embora este conceito não seja aceito de um modo unânime, mas autores mais recentes, como Robert Cox, vão aplicar esta perspectiva crítica no âmbito das relações internacionais, e será este autor mais recente que nós trabalharemos também na bioética crítica como uma fundamentação para analisar esses problemas envolvendo a saúde global, envolvendo a governança da vida no contexto planetário, né? Então, a tradição marxista, ela vai encontrar aí, na teoria crítica da Escola de Frankfurt, de um aprofundamento muito, muito importante. E a teoria crítica, então, está definida como um conjunto de abordagens teóricas que partem da compreensão de que a teoria tradicional da ciência moderna, cartesiana, newtoniana, confere ao cientista, quer seja o cientista da hard sciences ou cientista social, enfim, ao intelectual, um lugar como observador neutro do objeto ou do fenômeno em estudo. E essa neutralidade, que não se sustenta objetiva ou subjetivamente, ela exclui do processo de investigação científica as reflexões e as avaliações tanto dos determinantes que levam um próprio objeto a ser considerado objeto de intervenção científica, quanto das consequências destes processos, né, ou dos resultados das investigações. Então, embora cada abordagem específica da teoria crítica com os diferentes autores vá aprofundar de modos muito distintos esta teoria, o ponto de partida comum é esse, né? É a problematização do papel do sujeito frente ao que seria o objeto, porque em uma análise mais radical, podemos problematizar essa própria categorização entre sujeito e objeto. Aquilo que nós estudamos, por exemplo, como objeto de análise da bioética, os conflitos que envolvem a saúde pública, a saúde coletiva, ou a saúde no contexto hospitalar, ou que envolvem a vida no contexto dos problemas ambientais, não estão separados de nós mesmos de um modo definitivo. Ao contrário, né? Esses problemas eles são vivenciados, compreendidos e transformados a partir de uma relação indissociável conosco, com aqueles que estão enfrentando ou estão alienados do processo, né? Esse é um ponto também. Então, esta problematização acerca da neutralidade da ciência, e em nosso caso aqui da bioética, é um marco importante para definir uma bioética como crítica ou não crítica.
E aí, eu já levo, então, aqui um segundo slide, para problematizarmos no âmbito específico da bioética, esta noção de bioética crítica. E aí eu vou diferenciar, isso já está diferenciado, na verdade, desde as proposições iniciais, para quem tiver interesse, além do artigo que eu compartilhei com você, que o Fernando compartilhou com vocês, a bioética crítica, ela está bem apresentada, bem definida, bem fundamentada em minha tese de doutorado. Foi defendida em 2014 lá na UNB. E desde lá, então, nós já entendíamos que o que nós estamos chamando de bioética crítica não é a única abordagem crítica da bioética. E para entender esta proposição, então, é importante diferenciar a crítica enquanto um adjetivo e a crítica enquanto um substantivo. Então, quando nós falamos de bioética crítica em geral, ou seja, a crítica como um qualificador de uma abordagem bioética, nós estamos falando de distintas proposições teóricas de autores, sobretudo aqui da América Latina, que partem de uma crítica à insuficiência das bioéticas hegemônicas, aqui chamadas de bioéticas eurocêntricas, sobretudo do principialismo de Beauchamp-Childress, por considerar que essas abordagens hegemônicas elas reduzem os conflitos envolvendo a saúde e a vida a uma perspectiva puramente biomédica e biotecnológica, por também se pretenderem a uma suposta neutralidade em relação aos determinantes ético-políticos que caracterizam os conflitos, que também vão levar em consideração a historicidade. O Fernando Hellman, ele tem denominado, e talvez ele possa depois a gente conversar um pouquinho sobre isso, mas ele fala sobre a bioética social, né? Que é um modo também de entender, então, estas abordagens que aqui estão colocadas como, estão adjetivadas como críticas, né? E que, então, tem, evidentemente, diferenças conceituais importantes, mas também compartilham uma identidade muito, muito forte. E aí nós estamos falando da bioética de intervenção, de Garrafa e Dora, por exemplo, sem dúvidas, é uma abordagem crítica da bioética, né? É uma abordagem bioética que pode ser qualificada, adjetivada como crítica, a bioética de proteção, a bioética social, as chamadas bioéticas sociais, e a bioética crítica. E aqui a bioética crítica colocada, então, não como um qualificador de não como adjetivação de uma abordagem da bioética, mas como uma caracterização substantiva desta abordagem. E aí a diferença está na própria topografia da palavra, né? Bioéticas críticas. Então, quando a crítica está ali em cima, colocada em caixa baixa, em letra minúscula, ela está colocada como um adjetivo. Estamos falando que a bioética de intervenção ela é crítica por ter aqueles pressupostos, né, explicitados acima, e assim a bioética de proteção. Mas a bioética crítica com caixa alta, então, como um substantivo, ela, além de compartilhar estes pressupostos teóricos e ético-políticos, ela apresenta uma fundamentação específica, uma fundamentação teórica específica, baseada, sobretudo, no diálogo entre a teoria crítica de Frankfurt, e aí é daí que vem a crítica, mas também com os estudos da colonialidade, né, e que foi proposta inicialmente por Cláudio Lorenzo, lá da UNB, meu orientador, tanto no mestrado quanto no doutorado, e que depois foi aprofundada em minha tese de doutorado, e seguimos produzindo. Nós estamos com um artigo, inclusive agora, Cláudio e eu, e mais uma colega e um colega, analisando algumas problemáticas da saúde global a partir da ótica da bioética crítica. Então, a fase que estamos agora é uma fase mais de aplicação. Nós definimos algumas bases teóricas e estamos buscando
aplicar estas formulações para além de outros problemas que não foram necessariamente analisados em minha tese. E fica, evidentemente, o convite para todas e todos interessados aí a seguirem aplicando, conhecendo, utilizando como referencial teórico e metodológico. Eu quero mostrar para vocês uma parte metodológica da bioética crítica que eu acho interessante, e esse é o modo de manter as teorias vivas, né? Quando elas são utilizadas, incorporadas por outros e outras autores e atores também. Então, agora vamos falar não das abordagens críticas das bioéticas, não das bioéticas adjetivadas como críticas, que são importantes, mas não são objetos dessa aula, porque certamente vocês terão, por exemplo, uma excelente aula com a Dora Porto, que, sendo uma das autoras da bioética de intervenção, que é uma abordagem crítica, né, da bioética, vai poder falar com muito mais propriedade do que eu. Então, vou me reter aqui, me atentar à bioética crítica com esta formulação específica, então, que está fundamentada, por um lado, inicialmente mais focada por Lorenzo na teoria crítica da Escola de Frankfurt, da qual eu já apresentei algumas características iniciais, mas que, ao ser aplicada, então, na bioética, né, ela vai fazer com que o nosso campo seja compreendido. Isso eu acho muito importante entendermos, pessoal. A bioética, ela pode ser compreendida, e, na verdade, não há outra alternativa. Ou ela é uma instância de legitimação da realidade, ou ela é uma instância de crítica da realidade. Não há outra postura possível da bioética frente aos conflitos éticos que envolvem a saúde, que envolvem a vida, que envolvem o meio ambiente. Por quê? Porque nós já vimos que a neutralidade ela é impossível, quer seja do ponto de vista ético-político, quer seja do próprio ponto de vista epistemológico, metodológico. Então, quando uma produção de bioética não aponta os problemas envolvidos em determinado conflito ético a partir de uma ótica histórica, a partir de uma problematização das relações de poder, a partir de uma problematização das relações entre dominador e dominado, entre excludente e excluídos. Então, nós estamos tratando de uma bioética que está legitimando a ordem ou as relações hegemônicas que definem a realidade subjacente a determinado conflito ético. Mas, além dessas abordagens que se propõem neutras e que, portanto, acabam legitimando, nós temos na bioética, sobretudo na bioética estadunidense, abordagens teóricas que explicitamente vão defender os processos de dominação, os processos de exclusão, os processos de exploração, os processos de imperialismo morais. O Fernando tem excelentes trabalhos que mostram como a bioética é utilizada, por exemplo, pela Associação Médica Mundial para legitimar determinadas relações que não se justificam sobre uma mirada mais atenta e comprometida com a superação dos próprios conflitos, né? Então, estas duas abordagens são as que devemos evitar ou aprender criticamente, né? As abordagens que legitimam ou que se colocam como neutra frente aos conflitos éticos. E, por outro lado, então, a alternativa é adotar uma perspectiva crítica, de fato. É apontar uma perspectiva que denuncia, não apenas anuncia, mas que denuncia os mecanismos fáticos, os processos concretos que estão determinando os conflitos sociais, os conflitos éticos, analisados sobretudo no campo das ciências da vida, que é um foco muito grande da bioética, né? Mas a gente sabe que essa mirada sobre os problemas de saúde, sobre os problemas da ciência, ela requer uma compreensão muito mais ampla e que inclui as ciências sociais, as ciências humanas e
outras formas de epistemologias, outras formas de conhecimento, etc. Então, este é um ponto de partida, né? Ao adotarmos a teoria crítica da Escola de Frankfurt, estamos colocando que para a bioética não há uma alternativa. Ou a bioética é crítica, ou ela legitima o status quo. Um outro pressuposto que se anuncia na bioética ao se fundamentar na teoria crítica de Frankfurt é a ênfase nas repercussões da racionalidade instrumental, ou seja, que está tem muito a ver com o enunciado anterior, mas que essa é uma categoria muito típica da teoria crítica de Frankfurt, né? Que é a compreensão de que a racionalidade e a racionalidade instrumental, entendida como uma forma específica de aplicação da ciência, especialmente por meio das técnicas, né, da tecnociência, ela se dá ou como uma forma de contribuir para os processos de exclusão da sociedade capitalista ou dos processos de produção da sociedade capitalista, ela é instrumentalizada para isso, e hoje nós vemos que a ciência ela é quase toda instrumentalizada para este fim. A ciência ela não busca mais o bem-estar das sociedades, não busca a longevidade, não busca a cura das doenças. A ciência, instrumentalizada pelo mercado, ela busca aumentar os lucros das indústrias farmacêuticas, dos patrocinadores, os interesses de agenda das agências de financiamento. Hoje as agências de financiamento estão capturadas por uma certa instrumentalização que vem no nome do empreendedorismo. Então, em alguns lugares assim me dá asco de ver os editais, os programas, porque se fala cada vez menos em pesquisa e se fala cada vez mais em empreendedorismo, ou se há uma certa vergonha em falar em empreendedorismo, se coloca outras expressões como eu tenho visto muito na CAPES, sobretudo, que é falar sobre impacto social. Quando se fala em impacto social para a CAPES, das pesquisas, o que se está vendo, o que se está falando, sobretudo aí nos últimos anos, evidentemente, a partir do golpe de 2015, é uma agenda de contribuição para o modo de produção e de concentração de renda e de tecnologias, enfim, é um processo esmagador que estamos enfrentando e me parece que a gente não problematizou suficientemente isso ainda. Um outro ponto também é a forte influência, então, que a bioética vai receber nesta formulação das primeiras teorias, sobretudo da primeira teoria da Escola de Frankfurt, especialmente de Horkheimer, e em um aspecto mais prescritivo, embora isso não tenha sido trabalhado por mim em minha tese, na verdade, eu apresento uma crítica a essa abordagem. Na formulação inicial de 2012, o Claudio Lorenzo ele trouxe bastante o elemento habermasiano para a bioética crítica, né, especialmente da teoria do agir comunicativo como uma forma de solução dos conflitos éticos. Ocorre que, conforme eu problematizo depois na formulação da bioética crítica em 2014, a teoria do agir comunicativo de Habermas, sobretudo na aplicação dos conflitos envolvendo a saúde e a vida, acaba caindo nos problemas que as primeiras gerações da teoria crítica buscavam evitar. Sobretudo por uma certa, talvez, ingenuidade ou certo otimismo do Habermas em relação à capacidade da racionalidade comunicativa em superar ou suplantar a racionalidade instrumental. Mas o que nós vemos, e hoje, com as fake news, com o que foi instrumentalizado pelas redes sociais, é que a racionalidade comunicativa, mesmo nos espaços de deliberação bem intencionados, são cooptados pelas agendas dominantes em qualquer área,
e também incorrem em processos de apagamento ou de exclusões de vozes que não se adequam a esta forma de racionalidade comunicativa que Habermas propôs a partir de uma visão ainda muito eurocêntrica, muito ingênua, para dizer no mínimo, né? Então, particularmente, eu não adoto Habermas na formulação da bioética crítica, e estas limitações, então, sobretudo da perspectiva habermasiana, estão aí alinhadas ou anunciadas quando nós trazemos os referenciais dos estudos sobre a colonialidade. Eu vou falar mais sobre isso à frente. E a minha tese, então, de doutorado, ela se propôs justamente isso, a aportar, a contribuir para a fundamentação teórica da bioética crítica, utilizando, aprofundando a primeira geração da teoria crítica de Frankfurt, aprofundando, incluindo os estudos da colonialidade e, especificamente para análise dos conflitos éticos em contexto global, que é a minha área de interesse específica, assim, dentro da bioética, trago também o autor da quarta geração da teoria crítica de Frankfurt, que é o canadense Robert Cox. Embora haja também limitações na abordagem dele que serão suprimidas, aliás, suprimidas não, serão suprimidas pelos estudos da colonialidade, ou a tentativa de supressão desses limites, né? E também trago uma contribuição de um autor brasileiro, um sociólogo lá da UNB, que é o Pedro Demo, e vou trazer essas contribuições de Pedro Demo para uma função mais metodológica da bioética crítica. Então, este que é o quadro geral, assim, do início da bioética crítica, né? Então, ao analisar ou ao aplicar a bioética crítica à análise dos conflitos globais, nós temos um quadro que vai aplicar os pressupostos ético-políticos e metodológicos que foram indicados ali em nossa fala anterior, tais como a compreensão de que a bioética ou ela é uma instância de legitimação ou de questionamento, e aí falando dos conflitos globais, especificamente da ordem política e econômica estabelecida globalmente. Então, é o mesmo ponto relacionado anteriormente, mas agora focando nessa questão de que se uma produção em bioética, ao analisar uma questão como a pandemia, por exemplo, se ela não levar na análise uma consideração crítica acerca das relações de poder, acerca dos interesses de mercado, acerca das relações geopolíticas que estão nas bases não da pandemia em si, mas talvez até da própria pandemia, mas sobretudo de suas repercussões. Então, nós vamos estar falando de uma bioética que, além de não ser crítica, é uma bioética cúmplice, por omissão, no mínimo, né, de um ordenamento que se coloca como catastrófico no contexto da pandemia, né? Haja vista a concentração das vacinas e tudo mais. Enfim, a ideia não é trazer, neste momento, a questão da pandemia, mas, evidentemente, a gente pode conversar sobre ela a partir do olhar da bioética crítica no momento aí de conversa. A consideração dos contextos históricos, e contexto histórico entendido, evidentemente, os contextos políticos, econômicos, mas também culturais, enfim, que afetam a saúde e a vida a partir de uma perspectiva global. Quando nós falamos de uma perspectiva global, nós estamos evidentemente falando de uma perspectiva planetária, ou seja, considerando o planeta em sua totalidade, inclusive como um sistema vivo. A fundamentação da bioética crítica também bebe da bioética de Potter, né, considerando seus limites também, e, portanto, considerando essa relação mais ecológica do planeta, mas a ênfase, sem dúvida, é na questão histórica e, portanto, na questão política e, portanto, na questão geopolítica. Embora não seja, de fato, indissociável no atual contexto em que a gente se encontra,
das relações de planetarização, dissociar a questão geográfica ou da questão ambiental, da questão ecológica, da questão geopolítica. Mas este é o ponto. Se não for anunciado, se não for explicitada essa relação, então a bioética ela vai estar atuando de um modo supostamente neutro e, portanto, cúmplice dos conflitos frente aos quais ela está buscando hipoteticamente resolver. Então, além desta compreensão planetária, ambiental, ecológica, esta questão geopolítica é muito forte e, no contexto da fundamentação teórica, a geopolítica ela vai estar lida, compreendida a partir da chave dos estudos da colonialidade, ou dos estudos sobre a colonialidade, ou dos estudos decoloniais, né? Há várias formas de denominar, então, estes conjuntos, esse conjunto de teorias, de abordagens, surgidas, sobretudo, aqui na América Latina, que vão partir de uma crítica à formação do sistema mundo a partir de uma relação colonial, que se dá na modernidade e que forma diversas hierarquias, na verdade, hierarquias, vou falar sobre essas hierarquias porque esse é um ponto importante, né, mas hierarquias que quase sempre vão estar sustentadas em uma visão racista do mundo. Por quê? Porque vai partir de um pressuposto de que a racionalidade europeia ou eurocêntrica, a racionalidade moderna, a racionalidade científica, seria o ápice da produção ou do modo de intervenção e de compreensão do mundo, e seria, além de um ápice, um modo legítimo e único legítimo de governança das relações que estruturam o mundo. Em contrapartida a uma negação ou uma invisibilização ou uma desvalorização de outras formas não europeias de pensar, de viver, ou mesmo de sentir. Então, este é um ponto importante, entender a dinâmica geopolítica a partir de uma dinâmica racial. E, ao aplicar especificamente a bioética crítica aos problemas sobre a saúde global, então, e aí agora fazendo uma conjugação entre a teoria crítica de Frankfurt e os estudos da colonialidade, a bioética crítica vai chamar muita atenção para o que está chamado na tese de nebulese, né, a nebulosa da saúde global. A ideia de uma nebulose é uma ideia que vem do Robert Cox e tem a ver com uma forma muito característica de governança dos processos políticos e econômicos no contexto da globalização atual, que se dá de uma forma nebulosa, ou seja, de uma forma que não é tangível a partir da identificação de um único poder ou de uma única corporação ou de um único país ou de, enfim, a governança do capitalismo ou da globalização se dá de uma forma não apenas não democrática, mas de uma forma subreptícia, de uma forma que oculta os interesses ilegítimos que estão por base dessas relações. E o que minha tese, o que a bioética crítica aplicada a essas questões vai trazer de específico é, então, aplicar esta ideia de nebulose da globalização para as questões de saúde global. E o trabalho ele vai esmiuçar as agendas, o que nós chamamos de agendas de saúde global, que estão legitimadas por uma determinada visão sobre as políticas de desenvolvimento.
especialmente as políticas de desenvolvimento no âmbito das ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, isso é um pouco da aplicação da bioética crítica, aliás, dos pressupostos da aplicação da bioética crítica para a análise dos conflitos globais. E agora, então, vou falar mais um pouquinho, eu vou me aprofundar um pouquinho nesses pressupostos. Então, Robert Cox, como eu disse, é um autor importante para o trabalho, porque ele vai aplicar a teoria crítica de Frankfurt às relações internacionais. Ele vai definir que, no âmbito das relações internacionais, as teorias elas podem ser compreendidas como teorias para a resolução de problemas ou teorias críticas. As teorias para a resolução de problemas são aquelas teorias que vão buscar ajustar os problemas da governança global. Então, identifica-se um problema que atrapalha não a vida ou as sociedades, mas que atrapalha a própria governança global. E essas abordagens, então, vão apresentar resultados. É uma produção científica instrumentalizada, estamos partindo da teoria crítica, né, instrumentalizada para os poderes hegemônicos, em contraposição às teorias críticas das relações internacionais, que vão estar comprometidas com uma transformação ou com uma construção de outras realidades, ou de outras realidades. Vejam que esta dicotomia entre abordagens críticas e abordagens não críticas é o que caracteriza, mais uma vez, né, não só a bioética crítica, como todas aquelas que vão, de algum modo, atualizar a perspectiva marxista lá atrás colocada do pensamento crítico. Robert Cox ele vai depois em trabalhos futuros e aí às vezes até se afastando um pouco da própria teoria crítica, mas ele vai olhar para além da ciência, para além das relações internacionais especificamente, e ele vai pensar as ontologias e vai mostrar, e as ontologias entendidas como uma matriz de compreensão do mundo, né? E esta matriz ela é estruturada em uma perspectiva hegemônica que vai estar muito relacionada com a abordagem supostamente neutra ou explicitamente hegemônica das ciências, das filosofias, das teorias que se propõem a resolver problemas, como colocado ali atrás, em contraposição a uma ontologia ou uma forma de base de compreender o mundo que se vai colocar como crítica, ou seja, como uma instância de transformação da realidade. Mas não só a partir da ciência, não só a partir da filosofia, mas a partir dos próprios valores, a partir das próprias relações mais amplas, mais de base, que sustentam a nossa compreensão sobre a própria realidade. E aí, com base nestes pressupostos, então, ele vai fazer uma crítica, uma identificação e uma crítica ao que ele chama de ordem mundial. A ordem mundial entendida como as relações de poder colocadas naquela nebulosa, daquela forma nebulosa, ou seja, daquela forma escamoteada, não clara, não transparente, que são formais e não formais, né, que determinam a governança política e econômica no contexto da globalização. Então, quando nós falamos de ordem mundial, nós estamos falando, né, de uma forma de governança das relações sociais no contexto planetário hoje. E ele vai, então, a propor aí a identificação também das condições para a superação da ordem mundial. Isso é um ponto importante. Não basta descrevermos o problema. É importante para a bioética crítica, ou para as abordagens críticas da bioética, identificar também as condições para a transformação da realidade. E aí, no caso de Robert Cox, para a transformação desta ordem nebulosa que estrutura o mundo hoje. Mas há limitações na teoria crítica como um todo, na abordagem marxista como um todo, e na teoria de Robert Cox especificamente, porque são abordagens com um vício de origem, que é uma restrição no olhar
de Marx, que é uma restrição no olhar da teoria, dos autores da teoria crítica e de Robert Cox, acerca da questão racial. Porque esta questão racial ela só é identificada, denunciada, a partir daqueles que sofrem a questão racial, e que se vai dar, sobretudo, no contexto sul do planeta. Então, aí que vem a contribuição dos estudos sobre a colonialidade. Há diversos autores. Há uma autora que eu gostaria de indicar aqui, que não é, infelizmente, não é a principal autora que eu trabalho, ou que eu trabalhei em minha tese de doutorado. Se eu fosse apontar uma crítica à minha própria abordagem, seria a falta dessa autora, que é a Rita Laura Segato. Rita Laura Segato é uma antropóloga argentina, que foi professora da UNB durante muitos anos, e é uma das principais autoras dos estudos sobre a colonialidade, e trabalha com bioética. É professora, ou foi professora lá da UNB até pouco tempo. Me parece que ela se aposentou. Mas, além da Rita, né, há outros autores, Henrique Dussel, Quijano, Grossfogel, que são os dois que eu mais utilizo em minha tese, entre outros, né? Então, esses autores vão falar sobre diferentes formas de colonialidade. Eu vou falar sobre o que é colonialidade um pouco mais à frente, mas eles vão aplicar, então, esta chave de leitura na questão do saber, do conhecimento, na questão do poder. Há um outro autor também que eu gostaria de indicar fortemente para quem se interessa nessa formulação não só da bioética crítica, da bioética como um todo, a partir dos estudos da colonialidade, que é o Anderson Flor do Nascimento. Já deixo uma sugestão para os professores aí, Fernando, para Marta, convidarem o Anderson para uma segunda edição da disciplina. O Anderson ele tem uma tese maravilhosa sobre bioética de intervenção a partir de uma mirada sobre a colonialidade, e o Anderson Flor do Nascimento vai cunhar, vai fundamentar o que ele chama de colonialidade da vida, que é mostrar, então, como no âmbito vamos chamar aqui das biopolíticas, se estrutura com a legitimação, inclusive, da bioética, uma forma de hierarquia de vidas em que algumas valem mais, outras valem menos, por exemplo, quando se estrutura o double standard em pesquisas clínicas, que o Fernando também trabalha muito bem, não é? Então, recomendo aí o Anderson Flor do Nascimento. Sabe que a gente já trouxe o Anderson no ano passado. No final do ano passado, a gente teve essa oportunidade, mas é uma excelente indicação para o âmbito da disciplina também, Thiago. Muito legal que vocês tenham convidado o Anderson. Não sabia, de fato. Então, vocês sabem, né, do que eu estou falando. Ele é uma potência, assim, uma força viva, e nós devemos valorizar muito em nome da bioética. Então, estas abordagens sobre a colonialidade vão denunciar a criação de uma hierarquia epistêmica, mas não só epistêmica, uma hierarquia étnico-racial, uma hierarquia sexual e outras formas de hierarquia que vamos falar um pouquinho à frente, que se mantém inalterada desde o início da colonização europeia, sobretudo frente às Américas, e sobretudo as formas de colonização extrativistas, né, que foram marcadas na América Latina, e é que diferencia a colonização, por exemplo, norte-americana, estadunidense, ou canadense, ou australiana, das formas de colonização dos nossos países aqui da América Latina e Caribe, porque ao determinarem uma forma de colonização baseada na exploração e não no povoamento, o que houve foi, então, essa criação de uma hierarquia, vamos chamar aqui, em homenagem ao Anderson Flor do Nascimento, uma hierarquia de vidas, né, que se mantém inalterada até hoje, e que, evidentemente, está na base e esse é o ponto, está na base de qualquer conflito ético. Por quê? Porque todo conflito ético envolve a vida. Mesmo aqueles que não envolvem a saúde, especificamente, por ser, no mínimo, compreendido, analisado por um ser humano, ainda que envolva um animal não humano, está estruturado
o modo de olhar sobre esses problemas está estruturado nessa hierarquia, que é epistêmica, que é racial, que é sexual, que é de religião, que é de localização territorial, etc. Também vai se denunciar os problemas da universalidade da racionalidade europeia, da racionalidade eurocêntrica, da racionalidade moderna, porque essa suposta universalidade, além de ser muito autoritária, porque se coloca como uma única válida, ela vai ocultar simultaneamente aquele que fala e vai ocultar aqueles que não falam, aqueles que não podem falar. Então, ao se colocar como um padrão universal para a compreensão dos problemas do mundo, esta forma de pensamento que é muito específica, localizada no tempo e no espaço, que tem uma cor de pele, que é a cor da maioria de nós que estamos aqui, infelizmente, né? Que é a cor branca, que é a forma de pensar europeia, que é a forma de pensar cristã, que é a forma de pensar do homem cisgênero, etc. Né? Então, esta forma de pensar, que foi colocada como universal, é uma forma de excluir as características, então, dos que anunciam, dos que têm o direito a falar, e dos subalternos, das subalternas, que sequer podem estar em espaços privilegiados como esse em que estamos aqui, que é um espaço acadêmico estritamente restrito, muito restrito, um espaço que exige uma série de privilégios, que pressupõe uma série de privilégios, inclusive acesso à internet, acesso ao computador, acesso à educação superior, e entre outras formas que vão legitimar a nossa presença e a nossa fala aqui. Então, para nós que estamos usufruindo desses privilégios todos, o compromisso ético-político com a superação, aliás, o compromisso político com a superação dessas causas que mantêm a hierarquia é um compromisso ético de partida. De modo que se pode se falar que não é possível, então, fazer uma bioética, uma ética sobre a vida, que não parta de uma autocrítica sobre todas as formas de privilégio que nos mantém neste momento aqui. E, claro, não só problematizar os nossos privilégios, mas atuar para que esses privilégios sejam suprimidos, que a gente não viva mais uma sociedade de privilégios, que a gente vive uma sociedade com igualdade, com equidade, não é só questão de acesso, uma sociedade justa, né? Em que haja participação dos povos não tradicionais, dos povos tradicionais, dos povos negros, das mulheres, de outras formas de racionalidades, e, talvez pensando um pouco mais radical, das formas não humanas de se viver, né, etc. Aqui só para ilustrar o quão profunda é essa imagem que nós temos da racionalidade branca como naturalmente superior a todas as outras formas de racionalidade, tem essa citação de Hegel, que é uma base fundante do pensamento moderno, que disse ali nos princípios da filosofia de direito, em face do direito absoluto que cabe ao povo dominante. O povo dominante é o povo que está desenvolvendo ou que desenvolveu o espírito. E aí, no caso, ele está falando do povo alemão, especificamente, né? Então, em face do direito absoluto que cabe ao povo alemão, como representante do grau atual do desenvolvimento do espírito do mundo, nenhum direito tem os outros povos que, tais como aqueles que já representaram uma época passada, não são, aqui faltou nada, não são nada na história universal. Então, Hegel, ele faz toda uma genealogia da razão, não na perspectiva nietzschiana, né? Ao contrário, se há algo mais anti-Nietzsche, Hegel, mas ao fazer essa construção do desenvolvimento de uma suposta racionalidade, uma suposta razão, que ele vai chamar de espírito do mundo, ele vai colocar o pensamento alemão
muitas vezes ele fala isso explicitamente, né? Como a forma que não apenas é o ápice desse desenvolvimento, mas que, por ser o ápice, é também a forma legítima para conduzir o desenvolvimento dos outros povos que, por não estarem nesse ápice, não são nada na história universal. Por quê? Porque não podem contribuir, de fato, para o desenvolvimento do espírito. E não só Hegel. Podemos pegar Kant. Kant também partia de uma suposta superioridade da racionalidade ocidental, da racionalidade. Ele era um pouco menos nacionalista, talvez, o Kant, né? Embora também fosse alemão. Ele vai colocar que a forma legítima, de fato, para compreender e intervir no mundo é a forma do homem branco europeu. E quando eu falo homem, eu estou falando do homem cisgênero, porque do gênero masculino, porque Kant, ele tem várias passagens que vai apontar a mulher como incapaz, por questões biológicas, inclusive, de desenvolver a razão, a racionalidade. E a racionalidade em Kant é a base da própria dignidade. Então, as mulheres, as crianças, os negros, os indígenas, os iletrados, as pessoas que não têm acesso à iluminação, seriam também subhumanos frente à dignidade dos humanos que têm a capacidade da razão. E esta forma de pensar a racionalidade, de pensar a ciência, de legitimar as visões de mundo, está presente ainda hoje. Isto que é o que os estudos da colonialidade denunciam, né? Então, a crítica à razão moderna na perspectiva decolonial vai apontar que, primeiro, aquela suposta superioridade que o Hegel colocou ali atrás, ou que o Kant vai defender também, não foi um resultado de um processo interno da Europa, que supostamente é herdeira de uma forma de pensar, de um logos que foi desenvolvido lá na antiga Grécia, que evidentemente é um espaço europeu, é uma forma branca de se compreender o pensamento, né, se compreender o mundo, e ao contrário, os estudos da colonialidade vão mostrar que tanto o pensamento moderno quanto o próprio pensamento grego clássico não foram frutos de um processo endógeno da Europa ou da Grécia ou do mundo branco. Ao contrário, foi resultado de uma série de apropriação de conhecimentos e tecnologias de povos não brancos, de povos não europeus, dos povos do Oriente Médio, dos povos asiáticos, dos povos africanos. Vamos lembrar que o Egito é África, mas não só Egito, dos povos subsaarianos, inclusive. Então, esta racionalidade que confere uma suposta, uma demandada superioridade no pensamento ocidental é não resultado de uma superioridade biológica, como os nazistas, por exemplo, de modo mais explícito, né, defenderam, mas de um processo histórico que tem a ver com apropriação, com guerras, com o ocultamento das raízes das tecnologias, da razão em si mesma. E mais, esta apropriação e este ocultamento deu uma vantagem comparativa da Europa frente aos outros povos, que no final das contas acabou legitimando toda aquela ideia hegeliana, uma ideia kantiana, ou uma própria ideia nietzschiana, que Nietzsche também se caiu nesta armadilha, né, de considerar uma suposta vantagem dos europeus como resultado de um processo autóctone de desenvolvimento, mas que, como foi dito, não apenas foi resultado
de apropriações indevidas de outros povos, mas também foi uma forma de aprofundar aquelas apropriações e colocar a Europa e os povos brancos em uma condição de vantagem que jamais poderá ser suplantada enquanto mantivermos essa forma de racionalidade. Esse que é o ponto. Esta que é a armadilha que nós enfrentamos hoje, né? Enquanto estivermos trabalhando na perspectiva da racionalidade moderna, que é a perspectiva que está aqui, agora, atuando nesta comunicação entre nós, nós vamos estar reforçando esta vantagem comparativa de nós, os brancos, frente aos povos tradicionais, frente aos povos, frente aos descendentes dos negros escravos, etc. Então, quando eu falo de bioética crítica, eu acho que o ponto é entender muito mais uma autocrítica para depois ir para a crítica. E quando a gente faz essa autocrítica, a situação ela fica quase desesperadora, porque a própria crítica, se colocada no âmbito da racionalidade moderna, ela vai ser uma forma de contribuir para a manutenção dessas vantagens que se estruturaram nessa forma de raciocinar, de racionalizar, de intervir, de transformar o mundo. Então, a legitimação de uma suposta superioridade biológica, intelectual, religiosa, isso nem falamos da questão religiosa, né? Estamos falando só na questão puramente biológica e intelectual, mas, enfim, todas as formas de superioridade que se colocaram aí a partir dos povos europeus, é a legitimação tanto da superioridade quanto dos processos de escravidão e de expropriação das terras e das riquezas, das ditas colônias, porque então se considerava, por exemplo, que os povos tradicionais, os indígenas, não eram povos selvagens, que os negros eram selvagens, não tinham uma alma na perspectiva religiosa ou não tinham racionalidade na perspectiva científica, intelectual, e que, portanto, poderiam serem escravizados. E, na verdade, se coloca, inclusive, como uma missão do homem branco, do homem cristão, do homem branco europeu, salvar, desenvolver, domesticar estes outros povos. E o ponto é que esta operação da racionalidade segue presente, segue viva, não na forma apenas da apropriação de terras, embora também nesta forma, neste momento agora, hoje é dia 23 de junho, né, nós estamos passando por um retrocesso imenso ali no Congresso Nacional, que tem a ver justamente com a apropriação das terras dos povos tradicionais pelos brancos, né? Homens heterossexuais brancos, cristãos, proprietários, etc, etc, etc. Então, mas não só nessa questão mais direta da apropriação de terras, mas na própria legitimação sobre, por exemplo, o direito de fala, direito de viver, direito de territorialidade dentro das cidades, etc., etc., que se dá como resultado desta forma eurocêntrica de compreender o mundo, né? Então, a questão é que o racismo ele é a estrutura do sistema mundo moderno colonial. Este que é, em síntese, o ponto. Aqui é só para dizer e reforçar que esta imagem, essa ontologia que foi colocada da Europa como supostamente superior, racionalmente superior às outras formas, é uma invenção moderna, porque a história vai mostrar que até 1492, até o momento em que houve as invasões das terras americanas pela Europa, e não só a invasão, a apropriação das terras, porque já se sabe, há registros de que muito antes de 1492, muito antes do suposto descobrimento da conquista das Américas, os nossos territórios já vinham sendo visitados por povos asiáticos, pela China, pelos polinésios,
Então, havia trocas entre povos tradicionais andinos e povos do Extremo Oriente, e ocorria que estas trocas não implicavam na apropriação das terras. Este que é o ponto. A diferença foi que a Europa, ao chegar nas Américas, iniciou um processo de apropriação e de extermínio dos povos, algo que os outros povos que os povos asiáticos não fizeram, e que foi o ponto que deu a vantagem comparativa, então, que nós falamos, para que sustenta os nossos privilégios hoje, até hoje aqui, né? Então, o fato é que até 1492, até a conquista, a Europa era uma periferia do sistema mundo, o sistema mundo compreendido como o sistema de relações mercantis, inclusive, que estava todo concentrado lá na Ásia. E aí com muita ênfase no Oriente Médio, nas trocas entre o Oriente Médio, Ásia, China e Índia. Então, é só a partir do momento em que os europeus chegam às Américas com o objetivo de exterminar os povos e extrair as riquezas e se apropriar das terras, é que nós vamos ter um rápido desenvolvimento da Europa, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista científico, tecnológico, né, etc. Então, reforçando aquela ideia de que não é o fato de a Europa ser herdeira de uma suposta superioridade dos povos helênicos que vai justificar a ordenação atual do mundo. Essa é uma visão racista sobre a história. E aí, então, nós temos a formação de diversas hierarquias globais que vão estar na base de qualquer conflito bioético que for analisado seriamente. E aí, focando nos conflitos globais, sobretudo, né? Para não ser também tão radical assim. Porque, às vezes, metodologicamente, às vezes, por falta de tempo mesmo, um investigador, uma investigadora na área de bioética não vai dar conta de compreender todas essas hierarquias e as implicações dessas hierarquias. Mas buscar o máximo possível a compreensão é um pressuposto para uma abordagem de bioética ser considerada crítica, né? E não só na teoria da bioética crítica ancorada na teoria crítica de Frankfurt, mas de qualquer abordagem crítica da bioética. Então, essas hierarquias são hierarquias de classe e divisão do trabalho, evidentemente com muita influência do que foi a escravatura, do que foi a servidão nos povos periféricos, o que é o trabalho assalariado, o que é hoje a questão das perdas dos direitos trabalhistas em todo o mundo, mas com ênfase aqui na América Latina, nos povos do Sul, tem tudo a ver com o aprofundamento dessa hierarquia da divisão do trabalho que começou lá na colonização. A hierarquia política entre os estados, que segue aí colocada entre o que era antes colônias e metrópoles e depois foi colocada como uma hierarquia entre países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, entre países centrais, entre países periféricos, entre países do norte, entre países do sul, enfim, chame como quiser. O que vai caracterizar essa divisão e essa hierarquia é a história de colonização. Se houve colonização e se houve uma colonização de exploração. Hierarquia étnico-racial, tudo que nós falamos sobre a questão racial está aí nesta hierarquia. A hierarquia, evidentemente, de gênero, que está par e passo à questão racial, né? Até porque as próprias mulheres europeias, no contexto endógeno, no contexto dentro da Europa, eram colocadas como subalternas, ainda são colocadas como subalternas, quando nós vemos, enfim, qualquer indicador relacionado à divisão do trabalho, acesso a direitos reprodutivos, etc. Mas, no contexto global, é importante sempre entender que essas hierarquias elas são interseccionadas. Então, a mulher branca europeia ela vai estar certamente em privilégio em relação no contexto global, em relação ao homem negro africano, porque ela ainda vai estar
defendida por uma forma de compreensão do mundo que coloca o europeu, a europeia, como supostamente superior ou mais avançada do que um suposto indígena na Amazônia isolada, por exemplo. Claro que também nós devemos olhar com cuidado, porque pode haver outras formas de opressão, outras formas de interseccionalidade. Então, não é uma questão de colocar em caixinhas, mas é uma questão de compreender essas dinâmicas hierárquicas. Hierarquia global de sexualidade, e aí estamos falando, evidentemente, de uma hegemonia, de uma legitimação da sexualidade heterossexual frente às outras formas de sexualidade não heterossexual que estavam presentes, que estão presentes, que seguem presentes em muitos povos tradicionais, que seguem presentes dentro da própria Europa, dentro do próprio mundo europeu, e que, por meio de processos de criminalização, de patologização, de violência, homofobia, etc., ou de moralidade, vão colocar os homossexuais como hierarquicamente inferiores aos heterossexuais. Agora mesmo na Europa, na suposta avançada e desenvolvida Europa, nós estamos tendo um retrocesso imenso na Hungria, na Polônia. Há uma Copa, neste momento, no meio da pandemia, há uma Copa acontecendo, uma Copa de futebol acontecendo na Europa, e a UEFA, que é a organização dos cartolas lá, proibiu um estádio, se não me engano, não sei se é Munique, enfim, no estádio europeu, de apresentar as cores da bandeira do arco-íris para não ofender a Hungria. Então, o mundo está passando por um retrocesso inimaginável, né, em todo lugar, porque essas hierarquias operam em todo lugar. Uma hierarquia espiritual global, em que há o privilégio dos cristãos em detrimento dos não cristãos. Aqui no Brasil nós estamos vendo isso de um modo cada vez mais perigoso, o fundamentalismo religioso, o fundamentalismo cristão, sobretudo evangélico, mas não só, né, uma parte católica extremamente reacionária, extremamente violenta, extremamente excludente operando. Então, este privilégio espiritual, essa hierarquia espiritual é um dos problemas que ameaça, de um modo particularmente importante, os conflitos na área da bioética, nas questões reprodutivas, entre outras questões, na própria questão indígena, quando se coloca o processo missionário de conversão dos indígenas, o que está colocando é um processo de dominação das terras, de se apropriação das terras, etc., né? A hierarquia epistêmica global, a qual já me referi, que é a questão da supervalorização da suposta racionalidade eurocêntrica frente às outras formas de compreender, de raciocinar e de se relacionar com o mundo, outras formas de cosmologia, né? Hierarquia linguística, e aqui no âmbito da ciência nós vemos isso, nós somos reféns do inglês para publicar, para sermos vistos, para sermos legitimados, né? Enfim, esses são exemplos de processos hierárquicos colocado por um autor que eu trabalho bastante na tese, que é o Ramon Grossfogel, que é um desses autores do estudo da colonialidade, né? E são pontos importantes, então, para compreender e para serem identificados nos conflitos bioéticos. E aí é uma indicação metodológica também, além de ético-política teórica, né? Uma questão metodológica. Identificar os nossos conflitos, nas suas investigações no campo de bioética, ou no campo de saúde pública, no campo de saúde coletiva, nos campos de interface interdisciplinar que nós estudamos aqui, como operam essas hierarquias. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, Fernando, só para eu não me perder aqui, você pode me confirmar? A aula vai até às 16, né? Isso, seria interessante deixar um tempo para discussão, mas... Então, mas dá para seguir ainda aqui, vou falar mais uns 15 minutinhos, então, que é mostrar como eu apliquei esta base teórica. Então, até agora eu mostrei a base. Os slides estão avançando sozinho aqui, eu vou ter que tirar porque eu acho que tinha
Eu fiz uma adaptação, uma atualização dos slides de uma outra apresentação e ficou aí alguma formatação. Então, agora eu vou mostrar para vocês como eu utilizei essas bases teóricas, conceituais, da teoria crítica de Frankfurt, da teoria crítica das relações internacionais, dos estudos da colonialidade, na análise de um problema específico, que é o agendamento das políticas de saúde no âmbito especialmente das Nações Unidas, que as Nações Unidas formularam uma agenda de desenvolvimento, primeiro as ODMs, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, lá nos anos 2000, depois foram atualizados para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em 2015. Então, minha tese de doutorado buscou identificar, a partir dessa fundamentação teórica que nós construímos, como se dava a constituição ou a inserção das questões de saúde naquela agenda que ia substituir os ODMs, nas ODS. Então, para isso, nós, utilizando os referenciais todos aí colocados, buscamos fazer uma caracterização, uma descrição de como se configura a governança da saúde global no mundo hoje. E é para compreender como se dá essa governança, que o Robert Cox vai chamar de nebulosa, né, da grande nebulosa, a formação da ordem mundial, é importante compreender como se formam os primeiros estados-nação, para depois compreendermos como se dá a globalização. Então, de um modo muito resumido, os estados-nação, que são uma construção moderna, os nossos países, as fronteiras que estão no ordenamento jurídico que justificam essas identidades nacionais, esses estados são construídos, então, a partir da confluência de três forças principais, que são as forças materiais ou as capacidades materiais, as forças institucionais e as forças imateriais, ou as ideologias, ou as ideias, ou os valores, ou as construções, as condições subjetivas que legitimam o funcionamento de determinadas instituições que vão atender os interesses produtivos e que estão aí colocados como essas forças materiais. E sustentando por base essas relações, então, entre ideias hegemônicas, entre instituições hegemônicas e entre processos produtivos hegemônicos, nós vamos ter uma sociedade civil hegemônica. A sociedade civil que é a proprietária, no final das contas, ou dos meios de produção, mas também é a sociedade civil que vai estar nas universidades, legitimando os processos intelectuais que facilitam o funcionamento dessas capacidades materiais e que são reguladas por instituições que também são dominadas pelos membros dessa sociedade civil hegemônica. Então, quando nós vemos, por exemplo, mesmo no Brasil, que é um país tão grande, que é um país continental, um país tão diverso, um país que tem uma formação étnico-racial tão vasta, quando nós vemos a formação e a estruturação atual do Estado brasileiro, nós vemos que é quase como uma relação familiar entre por exemplo, os desembargadores que estão nas instituições que executam os direitos, né, os deveres do sistema judiciário, com os proprietários, os grandes industriais ou os grandes fazendeiros, que por sua vez são aqueles que vão ter os filhos nas universidades, nas grandes editoras, nos grandes meios de comunicação, nas televisões, como influentes reprodutores de determinados valores e determinadas ideologias. Evidentemente, quando nós estamos falando de uma família, nós estamos falando de uma família branca,
né, de uma elite que é, então, resultante ou uma continuadora daquelas mesmas relações de colonização que fundaram a própria ideia de um Estado nascedouro que surgiu no Brasil após a colonização, né? Então, os Estados-nação são isso, nada mais, nada menos do que um pacto de gestão dos modos de produção agrícolas ou industriais por meio dessas relações permeadas pela elite da sociedade civil. E aqui colocado a sociedade civil hegemônica, mas tem alguns autores mais críticos, e não é o caso do Robert Cox. Robert Cox, ele perdeu muito, assim, no final, o fôlego crítico que ele tinha, pelo menos nas obras lá dos anos 80. Ele não chegou a problematizar, por exemplo, que a sociedade civil em si mesma é a expressão hegemônica de um determinado povo. Porque a sociedade civil aqui está entendida como aquela sociedade que é capaz de se organizar em volta de uma pauta, de demandar determinados direitos, de fazer uso desses direitos, e em um contexto, sobretudo nos contextos de extrema desigualdade, de forte operação de racismos e de exclusões hierárquicas de diversas formas, quem vai poder se organizar e quem vai estar organizado já é um grupo muito privilegiado, já é um grupo muito restrito, já é um grupo muito branco. E branco, aqui vocês entenderam, está colocado como um paradigma, né, dessa formação moderna do mundo. Mas, de qualquer forma, Robert Cox ele vai diferenciar, então, a sociedade civil hegemônica da sociedade civil não necessariamente anti-hegemônica, mas não hegemônica, que vai ser aquela sociedade que vai estar à periferia dos processos que legitimam a ideologia, as ideias, que é proprietária dos modos de produção e que estão operando nas instituições do Estado, né? No sistema de saúde, no sistema judiciário, e para o nosso objetivo aqui, sobretudo nessas duas esferas, mas nas instituições formais e não formais como um todo, né? Isso no âmbito do Estado. No âmbito aí daí do que o Robert Cox vai chamar de ordem mundial, se me vir aqui, alguém está. Depois eu vejo as mensagens. No âmbito da formação da ordem mundial, do que Robert Cox vai chamar de ordem mundial, então, o que nós vamos ter é uma extrapolação daquelas relações hegemônicas para a formação de uma sociedade civil hegemônica global, que o Robert Cox vai chamar de integrados. Então, no contexto de formas transnacionais de produção, tanto agrícolas quanto econômicas, mas também das formas transnacionais de produção científica, que é das formas que estamos fazendo, da forma que opera hoje a ciência e as universidades no mundo, nós temos a estruturação de um conjunto de pessoas que estão integradas por meio de instituições universitárias ou instâncias judiciais ou instituições de outras instâncias do mercado, e que não apenas vão estar no comando direto ou indireto dessas instituições, mas também vão ser aqueles que vão estar usufruindo dos bens que resultam dos modos de produção transnacional. Então, quem são os integrados nessa hierarquia que hoje é global? São aqueles que, por exemplo, têm acesso fácil, rápido e antecipado às vacinas no mundo, porque seus países compraram antes, ou porque tem dinheiro para viajar para os Estados Unidos e vacinar-se antes, escolher a vacina que quer, etc., todos os problemas, né? E aí vai se formar, a partir disso, toda uma estrutura de trabalhadores e trabalhadoras
que vão sustentar, por meio da sua força de trabalho, o acesso a esses benefícios que os povos integrados, brancos, que formam essa sociedade civil global têm acesso. A grande massa hoje do mundo está aí, mas além dos precarizados, além dos trabalhadores, há também aqueles que estão completamente excluídos do modo de produção e dos acessos, quanto mais do acesso aos supostos benefícios desses modos de produção, que são aqueles povos que estão à margem, quer seja nas grandes cidades, as pessoas que vivem em situação de rua, ou os povos tradicionais que estão aí sendo dizimados de forma diretas e indiretas, ou as formas de patologização de pessoas que são colocadas à margem da sociedade por não se adequarem a determinado padrão de normalidade psíquica, etc. Então, Robert Cox vai extrapolar a formação do Estado Nacional para vamos chamar aqui de um Estado global, que vai operar de um modo parecido como os Estados nacionais, só que sem, e essa é a grande diferença entre a ordem nacional e a ordem mundial, sem a estruturação de instituições sólidas. Nos Estados nacionais, nós temos supostamente, né, as instituições sólidas, o judiciário, o executivo, o legislativo, a burocracia operando como um todo, a partir daquela sociedade civil hegemônica. No contexto global e da governança global, essas instituições, elas são nebulosas, elas são mais efêmeras, elas são muitas vezes não transparentes e, inclusive, Robert Cox vai dar uma ênfase grande para a influência e para o papel do que ele chama de forças ocultas nesta forma de governança da sociedade civil global, e que está formado por facções criminosas, pelas milícias, pela relação das milícias com os exércitos nacionais, mas ele vai falar também da influência muito negativa das sociedades discretas, das sociedades, das confrarias, que vão organizar por meio de espaços nada transparentes, nada democráticos, espaços hiper exclusivos e espaços que excluem muitas vezes, por princípio, as mulheres, por exemplo, né? Há sociedades discretas, há confrarias discretas que têm por base em seus estatutos a exclusão das mulheres, e essas confrarias, elas estão em todos os países, em todas as cidades, da menor cidadezinha do interior de Santa Catarina, do interior de São Paulo, a uma grande metrópole nos Estados Unidos, nós vamos ter uma mesma confraria operando a partir dos mesmos signos, dos mesmos símbolos, das mesmas agendas, e é neste espaço que vai se confluir os interesses criminosos, os interesses empresariais, os interesses religiosos, os interesses hegemônicos dessa sociedade civil planetária, né? Então, eu chamo estas sociedades, essas confrarias, de cupins da democracia, de cupins da liberdade, de cupins da própria vida, porque eles vão operando de um modo subreptício, de um modo excludente, para apropriar-se dos recursos, dos bens que deveriam estar disponíveis de um modo, no mínimo, democrático, aberto para todo mundo, né? Isso eu acho bastante interessante na abordagem do Cox, e é um ponto que a gente quase não conversa, né? Quase não se fala da influência nefasta destes cupins da democracia, que são essas confrarias que atuam aí na governança nebulosa da globalização. Só que Robert Cox, ele não trouxe, como eu já disse anteriormente, uma problematização sobre uma forma de hierarquização que é fundamental, que é aquela hierarquização colonial, que é a hierarquização baseada na questão de raça, de gênero, na questão religiosa, na questão
daquelas formas de hierarquia que o Ramon Grossfogel apontou. Então, é por isso que na minha tese, eu conjugo ao identificar esta formação da ordem mundial nas questões de saúde, esse que é o ponto, né? Eu estou analisando especificamente a influência dessa nebulosa nas questões de saúde, a partir com as contribuições dos estudos da colonialidade. De modo que, resumidamente, assim, com base nestes referenciais e nessa proposta de compreender a governança do mundo a partir desta ordem mundial, eu identifiquei, nomeei a formação de uma nebulosa da saúde global. O que é essa nebulosa da saúde global? É um conjunto, então, de instituições, e, evidentemente, eu só consegui identificar as que são explícitas, aquelas que são implícitas estão implicitamente indicadas, e aquelas que estão ocultas, estão ocultas. Mas o que foi possível identificar, então, a partir da análise de documentos que formam a Agenda do Desenvolvimento Sustentável e que formam o agendamento especificamente das políticas de saúde nesses objetivos, analisei diversos documentos, diversos processos, diversas reuniões, para identificar, então, quem são as agências, quem são os atores, quem são, caracterizar, de fato, quem são os atores que estão aí governando ou determinando ou buscando pautar as políticas de saúde no mundo, né? E aí, especificamente na questão dos ODS. Aí encontramos a Associação Médica Mundial, a OPAS, a Organização Mundial do Comércio, a Fundação Gates, a Organização Mundial de Saúde, a Ford Foundation, o Banco Mundial, enfim, uma série, Fundação Rockefeller. Importante falar da influência da Fundação Rockefeller nas questões de saúde global, em uma perspectiva extremamente racista e excludente, não só agora, no momento atual, mas desde o surgimento da própria fundação, lá no final do século XX, final do século XIX, aliás, início do século XX, porque a Fundação Rockefeller, com seus supostos programas de ajuda para a saúde pública, inclusive aqui no Brasil, também na Argentina, a Fundação atuou fortemente para o processo eugênico, para o processo de branqueamento dos povos brasileiros e dos povos argentinos, do povo brasileiro e do povo argentino. Isso está bem documentado, tem um artigo que eu sempre recomendo, está citado na minha tese, que foi publicado na revista Manguinhos, que mostra, então, o papel da Fundação Rockefeller aí nas políticas de saúde pública que tinham explicitamente essa intenção de higienizar as populações aqui da América Latina por meio do branqueamento dos povos, quer seja pelo extermínio de negros indígenas, como, por exemplo, a exclusão dos povos tradicionais nos programas de vacinação na Argentina, ou por meio do incentivo à importação de povos brancos no Brasil e também na Argentina, para que houvesse, então, esse branqueamento dos povos por meio da oferta de subsídios para de terras, subsídios, empregos, facilidades para os povos europeus que vinham se refugiar aqui. Condições essas que nunca foram oferecidas, por exemplo, para os povos negros, para os povos do sul da Ásia, ao contrário, né? Muito pelo contrário. Mas, enfim, só pegando um exemplo, né, de uma desses atores que atuou de um modo explicitamente racista, excludente, no início do que se chama hoje de saúde global, mas que segue operando como se nada tivesse acontecido. O Banco Mundial mesmo, que foi responsável diretamente pelo extermínio de gerações e gerações de povos indígenas no Peru, por meio do financiamento do programa de esterilização forçada das mulheres indígenas pelo ditador Fujimori. Então, se fala que o Fujimori é um criminoso de guerra, enfim, mas quem financiou o programa de castração dos povos tradicionais lá? Banco Mundial. E não se fala, né? Por quê? Porque esses poderes,
eles atuam desta forma subreptícia, dessa forma nebulosa, dessa forma ocultada, não é nem oculta, é ocultada pela mídia, é ocultada pelos intelectuais das academias. E por que é ocultada? Porque a Fundação Rockefeller financia quantos programas de pós-graduação, quantos eventos, quantos pesquisadores, as bolsas dessas fundações, etc. Né? Então, ao falarmos de bioética crítica, estamos falando de dar nomes também. Porque esse é o ponto. Se a gente não identificar, e a gente ficar falando de povos vulneráveis, ou de povos, ou de processos de vulneração, ou de processos de exclusão, mas sem mostrar a cor, sem mostrar a logomarca, sem mostrar a história, sem mostrar o sobrenome, sem mostrar o que é, o que não é, então a gente só vai estar atuando naquela forma hegemônica de bioética ou de ciência, né? E mostrei também como essa governança da saúde global hegemônica se dá com a legitimação, com o aporte da bioética. Por quê? Porque, como o Robert Cox mostrou, no âmbito tanto dos Estados nacionais quanto no âmbito da ordem mundial, a estruturação é a mesma, essa estruturação piramidal, né, em que nós vamos ter uma estrutura de uma sociedade civil hegemônica que vai ter o monopólio da ideologia, das ideias, dos modos de produção e das instituições. E quando nós falamos de saúde global, que é o objeto de análise da minha tese, nós estamos falando, então, quais são as capacidades materiais que estão estruturando essa nebulosa? A indústria farmacêutica, mas também a indústria dos agrotóxicos, a indústria dos alimentos ultraprocessados, né? São forças produtivas que vão financiar as instituições, que vão financiar a própria OMS. A OMS hoje está totalmente financiada por esses grupos. E a OMS é colocada como uma dessas instituições, né, que operam na governança da saúde no mundo. E no âmbito da bioética, nós vamos ter a bioética hegemônica legitimando, por exemplo, o duplo padrão, o double standard em pesquisas clínicas, que é uma agenda da indústria farmacêutica, ou que vai estar legitimando o imperialismo moral, ou que vai estar legitimando a supervalorização da autonomia como o dispositivo legitimador de qualquer relação em saúde. Então, este é um ponto que eu acho interessante também na tese, entender como em qualquer análise que vocês vieram fazer com outros temas, né, entender como a bioética opera. Ela opera em legitimação, ela opera em crítica. Aqui, evidentemente, ela opera em legitimação. Aqui apenas para dar alguns exemplos de quantos grupos anunciados estão aí agenciando as políticas de saúde global no âmbito das discussões sobre desenvolvimento sustentável. E aí eu fiz um mapinha na tese mostrando nos documentos oficiais da OMS e da ONU como um todo, que era lá que estavam se discutindo os ODS, onde estavam as sedes desses grupos, dessas fundações, que se colocam, isso é importante também compreender, essas instituições, essas fundações que contribuem, que supostamente contribuem para a saúde global no mundo, fazem isso anunciando ou defendendo valores como solidariedade, como ajuda para o desenvolvimento, como ajuda internacional, em alguns casos como caridade, ou como solidariedade, em nome da liberdade, em nome da igualdade. Então, a própria igualdade, a própria equidade, os direitos humanos, os valores que estão colocados aí na discussão bioética são utilizados pelas agências que operam na nebulosa da saúde global para legitimar suas ações.
Então, falar em igualdade hoje, ou falar em direitos humanos hoje, ou falar em ajuda para o desenvolvimento, ou falar em cooperação internacional, pode ser uma armadilha para a atuação, para a legitimação da atuação dessas agendas explícitas e implícitas que estão determinando como vivemos, como temos acesso à saúde, como morremos no mundo hoje. Fernando, eu acho que eu vou parar por aqui, porque aí eu entraria agora em outro exemplo de uma outra aplicação da bioética crítica, mas, enfim, o restante que eu falaria agora seriam exemplos, né, de como eu peguei esses referenciais da bioética crítica e fui aplicando. Aqui eu vou falar, então, rapidamente, só para passar os slides, mas sem entrar em cada um. Aqui é uma parte da tese em que eu utilizei o Pedro Demo, que é aquele autor da sociologia, né, da UNB, recomendo que conheçam, porque ele vai falar sobre a processualidade histórica e como seguindo uma tradição marxista, evidentemente, de como essa processualidade histórica vai se dar no movimento de tese, antítese, síntese, que vai se dar não apenas na operação intelectual, racional ou mesmo produtiva, mas na própria operação ideológica. E ideológica aqui entendida como formação de ideias, né, formação de valores, nos vários âmbitos das relações sociais. E aí, então, eu pego essa processualidade histórica, essa relação entre tese, antítese e síntese, e vou mostrar como se dá, primeiro, uma formação de uma tese ou formação de um estado consolidado do mundo hoje, que é a forma hegemônica de organização da saúde global por meio daquela nebulosa, se identificada, né? Vou mostrar como uma antítese, por outro lado, a própria, como exemplo, não como solução, porque isso seria de uma arrogância extrema, mas como exemplo de um enfrentamento dessa tese, ou seja, de uma antítese, a própria bioética crítica, mas aqui poderia se compreender qualquer uma das abordagens críticas da bioética no contexto latino-americano, sobretudo, das bioéticas sociais, né? E de como, então, essas bioéticas elas vão se colocar no âmbito da formação dos valores, como espaços de enfrentamento da tese, e a síntese está colocada como isso que nós esperamos, que é que eu chamo aqui na tese de uma outra ordem mundial. E eu falo de uma outra ordem mundial porque a ideia de uma nova ordem mundial é uma ideia que já foi totalmente cooptada também por uma certa agenda. A atual ordem é a ordem que nos trouxe até aqui, essa ordem que a gente está tentando superar, e a velha ordem, então, nem se fala, né? A semente de tudo. Então, o que nós precisamos pensar, acreditar, atuar, agir é para a formação de uma outra forma de viver, uma outra forma de talvez desordenar o mundo, enfim, que ainda não está anunciada, né? Não está clara, está em construção, está em disputa. Essa é a grande disputa da nossa geração. E a bioética pode e deve contribuir isso, porque a bioética atua no âmbito da formação e dos valores. E os valores, como nós vimos, são uma parte importante da formação tanto dos estados quanto da própria ordem mundial. É o terceiro tripé. E aí vou mostrar, então, a tese, como é que se dá no âmbito da bioética essa estruturação hegemônica do mundo, que é uma estruturação que repercute em formas de desigualdade, em formas, enfim, de apropriação dos valores da bioética para justificação dos próprios processos hegemônicos, como já coloquei. Vou dar o exemplo do double standard, entre outros. Vou dar alguns exemplos de antíteses possíveis, ou seja, de modos de enfrentamentos no âmbito da formação de valores, no âmbito da própria bioética, com os nossos trabalhos dos bioeticistas latino-americanos, mas também como uma consideração crítica da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Os direitos humanos têm um problema de origem, é eurocêntrico, a utilização instrumental dos direitos humanos para fins de dominação dos países centrais, nós sabemos disso, mas também, eu defendo isso, é possível se apropriar dos direitos humanos como uma forma de subversão dos próprios direitos humanos, uma subversão entendida como forma de superação das estruturas que
criaram a própria ideia de direitos humanos na perspectiva eurocêntrica, e se isso for possível, então, né, nós poderíamos pensar em uma outra ordem mundial, que eu chamei de uma outra ordem mundial, que se daria, então, a partir, com a contribuição, melhor dizendo, dessas bioéticas críticas, das bioéticas contra-hegemônicas, como eu falei ali anteriormente. Aqui os slides vão seguir passando, mas, enfim, é a ideia de que a bioética ela deve e pode, não vou conseguir, vou ter que deixar aqui mesmo, ela deve e pode, então, fazer uso dos seus próprios, de suas próprias bases racionais, como enfrentamento da racionalidade que a sustenta. Porque essa é a única forma que nós temos hoje para enfrentar os problemas do mundo. As cosmologias indígenas são maravilhosas, elas estão aí para nos trazer um outro sul, para não dizer um outro norte, né? Para nos trazer um outro sul. Mas a operacionalização disso depende da composição dessas formas, outras formas cosmológicas de pensar o mundo, com as formas que estão aí, que estão operando aí, que são as formas que estão permitindo com que nós estejamos em uma universidade, que é um espaço hegemônico, etc., etc. Então, essa disputa ela pode passar, no âmbito da bioética, pela consideração de que a história está em aberto, ela está em disputa, e que há contribuições importantes a serem consideradas aí, por exemplo, a partir dos trabalhos e eu estou focando na questão de saúde global, na questão da globalização, né, a questão os trabalhos do geógrafo Milton Santos, o paradigma do bem viver e dos estados plurinacionais dos povos indígenas, dos povos andinos, a questão da contranebulosa, ou seja, se há uma nebulosa, vamos atuar em uma contranebulosa, vamos nos articular entre os bioticistas críticos, entre os bioticistas feministas, entre os bioticistas antirracistas, entre os bioticistas do sul do mundo, para construir e disputar os valores que vão legitimar a outra ordem que buscamos. Gosto bastante também dos trabalhos, das contribuições do Hard Negri, quando ele vai falar sobretudo do papel e da configuração de um novo agente político que é a multidão. Enfim, um minuto. Tiago congelou, Fernando. Eu pensei que era eu. Parece que sim, mas eu escutei ele falar um minuto. Oi.